Rapaziada, o estagiário deu aula no professor Pardal. Assim, Elias Júnior chama o Felipe Luiz e o professor dele não soube lidar com a situação em campo e Flamengo mete 2-0 apesar dos pênaltis. Vamos ver aqui no tempo técnico Elias Júnior querendo menosprezar a nossa vitória sobre o Palmeiras deles. Dor de cotovelo, sai pra lá antes. Crédito de imagem ao tempo técnico. Band Esporte, link abaixo para conferir e bora lá. Mas antes, se inscreva no canal SR Fla para ajudar a gente, ative o sininho de notificações e chega dando like pra gente elevar o canal porque é de graça e não dói. E o Flamengo encostou 1 ponto atrás do Palmeirinha deles. Chora, chora antes, aguenta, o Flamengo é maior. Não adianta bater de frente, é assim que tem que ser feito em um clássico. Bora conferir tudo agora. Palmeiras e Flamengo na tela para você, um jogo importantíssimo onde o estagiário venceu o melhor treinador em atividade no futebol brasileiro. Significa que o estagiário é bom, significa que o estagiário soube como se aproveitar das deficiências do seu adversário hoje. E significa foi que... promovido? Não. Foi promovido? Não, ainda segue estagiário. Não. Significa que vai ser contratado. Vai ser estagiário, mas vai ser contratado, vai ser efetivado. Vai ser efetivado, ok. Não tem problema quanto a isso. Agora, é fato, da mesma maneira que você tem um lance e a partir do lance infinitas possibilidades, o Palmeiras teve um lance. E quando não faz o pênalti, as possibilidades são muito rigorosas para o time do Palmeiras em relação ao Flamengo, que não vai dar chance, principalmente quando as tiver, né, Nico? O jogo foi ruim, tá, Elia? Não gostei do jogo, esperava mais. Nem sei se eu esperava mais, porque Palmeiras e Flamengo, que são de longe os melhores times do Brasil, quando se enfrentam, eles jogam pra não perder. Aquela velha história do Vanderlei Luxemburgo, né? O medo de perder tira a vontade de ganhar. Então, o 0-0 do primeiro tempo me parecia ser o resultado definitivo da partida. Aí surge o lance do pênalti, que a Ana certamente vai ter muito mais capacidade para explicar do que a gente, e a coisa se desenrola a favor do Flamengo. Gostei das mexidas do Felipe Luiz, estava muito interessado e curioso para saber se hoje ele seria promovido, deixaria de ser estagiário depois de uma bela vitória com participação dele. Afinal de contas, o segundo gol nasce com participação de todos os atletas que saíram do banco, as mexidas foram boas. Isso mostra a força do Flamengo, né? Não a força do Felipe Luiz. O Flamengo é tão forte que você pode mudar 4 jogadores. Também as peças. Mas por que ele não escolheu? Por que ele não escolheu para começar jogando, então? Mas você acha que ele tinha que colocar, por exemplo, o menino William Wallace desde o começo? Não sei, quem está acompanhando o treinamento lá é ele, assim, não sou eu. Você é um curioso, você é um cara curioso, você é engraçado. Quando o Felipe Luiz, ele erra nas substituições, a culpa é dele. Quando ele acerta, é o mérito do elenco, é isso? Não, mas eu não acho que ele tenha errado ou acertado. Eu acho que ele é um cara que ele tira menos desse elenco, de uma maneira geral, do que a capacidade do elenco. Ele, Elia. Por quê? Deixa, e outra, promove, e você sabe que... Mas nesse jogo, Elia, ele soube usar o elenco com propriedade e mexeu bem. A gente já teve aqui em outras ocasiões em que a gente falou, ele foi infeliz, não soube mexer no time, mexeu mal, não foi o caso. Você quer um exemplo, Elia? Ele perde o Gerson machucado. Cara, o Gerson hoje só é menos decisivo no Flamengo do que o Arrascaeta, que tá jogando uma bola espetacular e o Flamengo continua com a ideia de adiar a renovação. Beleza, risco deles. Quando você perde o Gerson, você faz o quê? Num primeiro momento, o Felipe pensou em adiantar o Léo Ortiz para jogar de volante. Deus me livre. O Léo já jogou bem de volante. Joga, mas pra que você vai improvisar? Mas sabe o que ele fez? Não, tinha dificuldade no elenco. O Pulgar não tava, o Alan não tava, 2 jogadores para posição. A opção foi de colocar o Varela na segunda linha. E ele põe o Danilo para jogar de lateral direito. O Varela jogou bem demais como segundo homem de meio campo. Já tinha jogado bem como lateral direito, apesar do pênalti, que é discutível. Enfim, ele conseguiu acertar em praticamente tudo que ele fez ontem. Uma baita prova de fogo. Eu jurava que hoje você o promoveria. Ele deixaria de ser estagiário. Fiquei frustrado. Mas vale lembrar que ele contou também, lamentavelmente... com a perda do pênalti do Palmeiras. Com a perda do pênalti e um pênalti que foi marcado a seu favor,
que no meu entendimento não houve penal. O Léo pode até colocar o pênalti não aí. houve penal. Não foi o pênalti. Se vocês me permitem, assim, quero dar um esclarecimento. No dia 15 de maio, nós tivemos uma reunião com o Departamento de Arbitragem da Confederação, liderado pelo Rodrigo Sintra, e está todo mundo falando, por que tanta intervenção do VAR? É porque há uma recomendação para atender a aclamação pública de permitir ao árbitro que vá mais vezes na área de revisão. O que eu não gosto, porque num jogo como esse, que é decidido nos detalhes, o primeiro lance de mão que o árbitro marcou com convicção pênalti. Se eu não tenho uma imagem conclusiva que mostre o contrário, deixa com o árbitro. Pra que eu vou chamar para que o árbitro vá lá, fique 4, 5 minutos, e aí comece um diálogo que não é saudável, que não agrega nada pra arbitragem. E o cara do VAR fica tentando impor a vontade dele. Tentando falar assim, não, mas olha... Não, Elia, porque nesse caso não havia consenso dentro do VAR. Não deveria. Eu respeito a direção da Confederação, eu entendo a necessidade que eles estão dando, até para atender uma aclamação pública, de os árbitros irem mais vezes na área de revisão, mas eu pondero porque eu não acho que esse é o melhor caminho e estou falando agora com vocês, com quem já treinou árbitro, com quem já esteve na cabine, que sabe utilizar a ferramenta. Vai passar mais insegurança o tempo inteiro. Não agrega, ó, nesse lance do penal da mão, não há intervenção, teria se cobrado o pênalti com menos de 30 segundos, segue o jogo. O outro segundo momento, um árbitro inteiro na jogada. Eu vou falar, por que eu digo inteiro? O Ramon Abad segura, ele fala, eu vi, o jogador toca, mas esse toque não causa impacto. Ou seja, ele narrou com uma maestria absurda. Aí o VAR fala assim, olha, você deveria rever. Eu sugiro que você reveja. Não custa você rever. Dessa nova regra. Porque talvez haja ou não haja um impacto. Aí você imagina um árbitro que está seguro de si, que verbaliza tudo certinho. E tá com isso na cabeça. Aí chega eu vou ter que ir lá, parece que tocou. E aí o que acontece? Uma coisa é você ver a jogada em tempo normal e tudo mais, a outra é você ver no slow. E aí ele fala assim, putz, eu tava tão seguro lá, me chamou, o cara realmente chamou, tem o braço... É o Wagner Riuê que me chama, um cara forte. Realmente tem um braço, não vou gerar um problema pra mim. Eu já marquei um pênalti que me gerou dúvida no primeiro tempo, que isso é verdade... Vou marcar esse pênalti. Não é isso que nós queremos da arbitragem. A ideia do Rodrigo Sintra é muito boa de dar ao árbitro uma segunda chance para ver, mas até que ponto que isso só quando tiver erro crasso. Então, o VAR tem que chamar quando tiver erro crasso. Sabe o que me chama a atenção? Nesse mesmo jogo, eu não sei se o Léo pode nos ajudar, e aí eu vou dar um pouquinho de trabalho para você, Léo, peço desculpa, o nosso editor. Tem uma jogada de disputa de bola aérea que, na minha opinião, é mais pênalti do que esse. Bom, a favor do Palmeiras seria. Murilo contra o... Que tem uma carga nas costas. Não, Alexandre com o Vitor Roque. Isso, que ele faz uma carga que, pra mim, ambos não são infração. Eles vão cabecear e o Alexandre... Dá uma carga. É um pouco mais do que essa. Se a gente for analisar como... Essa daí, ó. Se a gente for analisar como princípio... Se aquele lance foi pênalti, esse também é. Esse é o ponto pra mim, Ana. Então cadê o critério? Se você marca um, você marca outro. Por que o não VAR... marca nenhum. Por que o VAR não chamou, então, pra essa jogada? Perfeito. Isso me chama a atenção. Sabe por quê? Porque já deu desespero. Você entendeu? Porque isso pra mim é muito mais. Eu também acho. Isso pra mim é muito mais. O pênalti no Arrascaeta foi um absurdo. Os dois pra mim são a mesma coisa. O pênalti no Arrascaeta. Os dois eu não marco nenhum. Não, e não tem que marcar pra mim, nenhum. Eu não marco. Pra mim, não marca esse. Futebol é esporte de contato. Por isso, aí a Premier League ganha de lavada. Futebol é contato. Futebol é contato. Agora, Elia, só isso. Agora sim, Nicola, pra ficar claro pra quem tá em casa, como consistência e uniformidade de critérios. Aqui há um toque nas costas. Uma carguinha. Mas não há aquele deslocar. Nada. O outro lance, há um braço sim. Há um braço, mas é natural. Mas não causa impacto. E a regra favorece ao árbitro que ela fala. O empurrar, o segurar, como a gente fala, o uso do braço é permitido, desde que não cause impacto, desde que eu não interfira. Neste caso aqui, eu posso dizer que causa impacto porque eu impeço o jogador de disputar. O que não acontece na outra jogada. A outra jogada não existe isso. E eu vou te falar, não é que você impede. Os jogadores, eles sabendo que tem o VAR, eles se atacam. Qualquer toquinho ele cai. Mas não é questão do VAR, ele cai. Não, porque antigamente ele não caía. Porque não tinha o VAR. Não caía, o técnico e o árbitro não dava. O árbitro não dava. Então eu acho que no jogo
dessa grandeza de duas grandes equipes, cuidar desses detalhes. E aí a cabine do VAR, eu peço, sejam mais prudentes na intervenção. Não chame simplesmente por chamar. Há situações que não há necessidade de uma segunda visão. Voltem a ser árbitros. A cabine do VAR tem que recuperar a atuação que vocês tinham no campo de jogo. Quando vocês voltarem a atuar na cabine como se estivesse no campo de jogo, provavelmente vocês serão mais assertivos. Eu gosto da recomendação de dar uma segunda chance, mas em excesso é danoso, como foi neste grande gol. Muito bem, faço minhas as suas palavras. Obrigada. E agora quem fala é João Martins para você. Do jeitinho brasileiro da compensação, sabíamos depois de marcar um pênalti ao Palmeiras, a obrigação do Palmeiras é fazer gol, porque depois vai ser sempre contra. Já marcou um, agora vai ser sempre contra. É assim que funciona aqui. O segundo pênalti só me resta rir, porque mais uma vez o Sr. Wagner decidiu o jogo. O Ramon mandou seguir, está a 1 metro. Toda a gente viu que o futebol é um jogo de contacto. Eu sei que o pênalti foi marcado porque houve um pênalti no primeiro tempo, e nós só queremos que as regras se cumpram, e é inacreditável como há regras aqui que cada um faz à sua maneira, e isto chama-se amadorismo. Não pode acontecer o que aconteceu hoje. Primeiro que tudo, eu começo sem desculpas por causa da eficácia que não tivemos, mas independentemente disso tudo, as regras são para se cumprir, e hoje foi claramente um jeitinho brasileiro. Olha, quem é o João Martins para dizer que esse foi um jeitinho brasileiro? Com todo respeito, eu gosto muito mais do João Martins do que gosto do Abel Ferreira, mas o João não pode vir ao Brasil para falar que esse foi o jeitinho brasileiro. Agora, ele comete erro quando fala isso e também acerta quando diz que o Palmeiras não teve eficiência, e o Palmeiras não foi eficiente. Deveria ter sido já de cara quando teve uma penalidade máxima a seu favor. Tá falando muito de escola portuguesa, de jeitinho brasileiro, tá certo, João Martins? Então, sabe o que me chama a atenção, Elia? Eu tive por 3 anos consecutivos em Portugal, estudando e aprendendo. E Portugal passava por um problema também muito sério de corrupção, de equipes que compravam ou não a arbitragem. Nada diferente do que nós vivemos aqui no campo da especulação, que eu acho que é importante, no campo da especulação. Então eu entendo que um profissional que está aqui há mais de 5 anos, ganhando do nosso dinheiro, né, porque ele ganha da nossa prata em reais, deveria ter um pouco mais de respeito. Pode sim cobrar arbitragem, pode sim criticar, afinal são homens que erram e que acertam. Agora, usar o jeitinho brasileiro com uma pejorativa negativa, a pergunta é, quem é ele para falar isso? Exatamente. Você está indo muito bem hoje. Vou te promover. Uma coisa rápida. Eu vou respeitar o João Martins quando ele justificar ou lembrar do jeitinho brasileiro que favoreceu o Palmeiras. Várias vezes. Que também aconteceu. Muito bem lembrado, Nicola. É fácil apontar o jeitinho brasileiro quando ele é prejudicado, mas o jeitinho brasileiro que beneficia o Palmeiras é ignorado pelo João Martins e pelos demais membros da comissão técnica do Palmeiras. Está passando de ano apertado. Tem um amigo meu que hoje me disse uma coisa bem interessante. A vida é feita de parceria, confiança e amizade. Você tem que ter esses 3 critérios para que as boas relações elas possam se desenvolver em altíssimo nível. Não que você não tenha que ter discussões. O grande problema é que a amizade não pode interferir no resultado. E é exatamente por isso que eu ainda não promovi o Filipe Luís a treinador e não deixou de ser estagiário, porque ele tem muita amizade ainda com grande parte do grupo. E essa é uma questão complicada quando você é treinador de futebol. Rubro-negros. Esse cidadão, ele quer se promover algo do tipo? Não é possível, eu não sei, não tô entendendo a ele. Como assim ele vai promover o Filipe Luís? Quem é ele para promover o Filipe Luís? Ele já pisou num campo com chuteira, algo do tipo, esse Elias Júnior? O que ele tem a ver com o Flamengo? Ele é palmeirense, ele não se contenta com a derrota, dizer que o estagiário foi melhor, entendeu? Oxi! Meu amigo, cuida do seu Palmeiras, vamos ensinar eles a bater pênalti. O jogo foi 1-1, em questão de pênaltis mal marcado. A gente aproveitou, vocês não aproveitaram. Você quer crescer? Eu não sei o que você quer. As ideias. Mas, vamos ver aqui. Então, mas olha só como ele fala, que o Felipe é estagiário e tá vendo se promove ele. O Felipe Luís deu uma aula pro Abel, que você fala que é tanto melhor.
O Abel é bom, sim, mas o Felipe soube jogar. Cadenciou o jogo no início, primeiro tempo, tentou diminuir a velocidade do jogo enquanto o Palmeiras queria correria, porque eles queriam mostrar serviço. A gente tava lidando ainda com um sintético ali, que a temporada é campo de grama normal, e aí a gente vai pro sintético, tem que ir lidando ali a momento e aprendendo, por mais que já jogou outra temporada, algumas temporadas atrás, mas aí tem que se adaptando ali e diminuindo a velocidade do jogo para não cometer erro. Aí, depois que a gente pega as manhas, pega um pênalti, Rossi, goleiraço, jogou demais. Minou a cabeça do Piquerez, tomou cartão amarelo, mas beleza. E a gente foi lá pro segundo tempo, pra cima. Ganhamos um pênalti igual vocês ganharam e a gente foi lá e converteu. Problema de vocês. E aí, a cereja do bolo. Ó, Pedro recebe o Wallace Ian, Ayrton Lucas e Caixa. É isso aí. O estagiário ganhou do professor Pardal. O que você diz? Seu anti, toma essa. Seu Palmeiras ainda vai perder a ponta nessa próxima rodada pro Cruzeiro. Vai perder. E a gente vai ganhar do Fortaleza. Presta atenção. É isso aí o vídeo. Se gostou, se inscreva no canal SR Plá. Ative o sininho de notificações e chega dando o like pra gente deixar esse cara lá no chão. Porque o Palmeiras dele não é tudo isso. E aí fortalece o canal. Compartilha, comenta, diz aí o que você acha desse cidadão. Como foi o jogo. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.